A gente está no horário, né? 9 horas? Não, 1 minuto ainda. Falta 1 minuto. Algumas pessoas já podem estar ouvindo a gente, né? Mas a ideia é começar às 9 horas mesmo. Vamos lá ver se o pessoal... Eu sei que no Dia Mundial da Água do grupo, vocês receberam aí no meu link? Receberam? No Dia Mundial da Água. Vamos lá? Vamos lá. Agora deu 9, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos vendo agora a partir desse momento. Alguém poderia, questão de gravar, a gente já está gravando há algum tempo, né? Então a gente depois tem que passar esse link da gravação. Então a gente está hoje atribuído dessa missão, comemorar o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, todos os anos é lembrado da importância da água para a vida. Hoje nós temos aqui nesse trabalho a participação da Fernanda, da Márcia. Fernanda está fazendo doutorado na Universidade Federal de Jataí, na área de água, na questão de tratamento e, na verdade, por análise de água dos rios aqui da região. E a Márcia é da Unifins, companheira antiga nossa. Gostaria que ela falasse um pouquinho só no início, para a gente começar a apresentação. Falar um pouquinho, Fernando, sobre o Dia da Água antes de iniciar, ou vamos tratar essa dela? Eu acho que nós podemos já dar continuidade. Então, tá bom. Bom O que dia, a Márcia... Hã? Só um bom dia. Bom dia, agradecer, Fernanda, bom e dia, agradecer o convite, né? Isso, é uma satisfação para a gente estar aqui nesse dia, falar da água. Então, vamos lá para a apresentação, tá bom? O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos, nessa data. A gente tem uma missão de valorizar esse recurso, né? E hoje a gente vai falar da importância dos chapadões para a produção de água. Chapadões é um termo genérico aí que fala dessa região aqui, que a gente tem na divisa dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, compreende 3 estados, e aqui, como na apresentação, a gente vai destacar essa importância. Onde a gente está? No nosso planeta, nossa casa, planeta Água, né? Tem essa designação aí de planeta Água. Onde a gente estaria hoje? Então, é nessa visualização que a gente vai passar aí, só para as pessoas que não estão na região, tentar entender que a gente está aqui bem no centro do país. A gente está aqui numa área bem plana, em torno de 800, 900 metros de altitude. E os municípios aqui dessa região tem 3 divisas, né? A gente considera uma região, a gente tem aqui 2 fusos horários, Mato Grosso do Sul, Costa Rica, Chapadão do Céu, Sinop, Taquari, Mato Grosso, Chapadão do Céu e também Mineiros, aqui também faz parte desse território. Um pouquinho dessa região. Se vocês olharem nessa visualização do Google, né, vocês veem que tem um contraste muito grande entre a área plana, que a gente está aí mostrando no mouse aí. O Parque das Emas é bem destacado aqui da região pela sua cor aí na imagem datada. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de cada município da região. Se vocês quiserem desligar o microfone de vocês, está dando um pouquinho de eco, só para a gente, enfim, não ter o eco. Aí temos aqui, mostrando agora município por município da região,
nós temos aqui Chapadão do Sul, que fica ao sul do Chapadão, é um município, né, da região. Temos Costa Rica, que é um município um pouco mais a oeste, bem na divisa aqui do Chapadão já. Temos Alcinópolis, que é um município que está bem a oeste, um município que tem as águas, tem a sua importância toda, né, nesse território. Temos Alto Taquari, que é bem a noroeste, lá é o município também dessa região dos Chapadões, o Parque passando aí. E, finalmente, Chapadão do Céu, que fica no sudeste aqui, que é um município também desse território. Então, o que nós temos aqui para mostrar para vocês agora, né? A gente vai seguir a apresentação. As nascentes nascem nesse território aqui, no Chapadão. Nós temos o Rio Formoso, essa foto aí mostra bem ele está nessa foto dentro do parque. É um rio que tem uma formação um pouco diferenciada, a maior parte dele nasce dentro do parque. Temos uma nascente que fica fora. Nós temos o Rio Jacuba, que nasce no noroeste do parque. Aí dá para até observar a diferença de tonalidade, né? O Rio Formoso é um pouco mais claro azulada, o Rio Jacuba aqui é um pouco mais verde. Ele nasce na divisa entre o parque e as propriedades rurais. E os dois formam o Rio Corrente. Tem essa foto aí preto e branco, mas essa foto fica na região de Tumirim, que é um local onde tem essa cachoeira, muito bonito. Nós também temos a nascente do Rio Sucuriú, também é um afluente do Rio Paraná, como o Rio Corrente. É um rio majestoso, ele é um rio muito importante para a região, para Mato Grosso do Sul. Essa cachoeira fica na região da Rapadura, né? Aqui próximo ao parque, em torno de 10, 15 quilômetros, e essa foto também é nesse local. Esse rio Sucuriú tem um grande aproveitamento hidrelétrico e o município de Costa Rica também tem e região tem toda a sua importância. O rio Taquari, ele é um afluente do Pantanal, fica na bacia do Rio Paraguai. Aí temos algumas nascentes aqui da região, essas fotos foram enviadas pela Bruna, de Alcinópolis. E a gente observa, né, que já é um pouco diferente, são rios que nascem em queda, formando cascatas, né? E depois, assim, quando chega na área próxima ao Pantanal, ele já fica um rio mais lento, né? E já cai todo naquele contexto do Pantanal mesmo, você vê a sedimentação e tudo. Nós temos também, nascendo aqui a norte, o Rio Araguaia, afluente do Tocantins, né? Aqui nós temos a RPPN, que é nascente do Rio Araguaia, essas fotos foram enviadas pelo DAO, e aqui há um local lá nessa nascente, que é estado de Lago Azul, mostrando também o contexto, né? Que esse rio, ele tem 3 nascentes aqui, principais aqui na região. Essa seria a nascente 1. Né? Então, todo esse contexto aí é muito importante para a formação das águas também do Rio Araguaia. Então, o que nós queremos aqui hoje? Porque os rios que são formados nos chapadões têm importância na produção de água. Pela foto, a gente vê os meandros que existem nos rios. Os rios são construídos pela natureza, cada um no seu modo. E no caso aqui dos chapadões, as áreas mais baixas formam essas áreas úmidas. Você observa aqui nessa foto ao lado, ele é um rio com meandros. E essa circulação da água, ela vem pelas bordas, mas também por entre esses caminhos, você tem a circulação, formação de poços. Justamente nessa época agora você tem muita água armazenada. Isso aqui é uma verdadeira caixa d'água. E pelas características geomorfológicas do terreno, de tudo, permite que se armazene essa água sem perder pelo sol. Então isso aqui armazena muito mais do que um lago. Porque aqui você tem menor perda de água. Então você tem caminhos, tem toda a circulação aqui entre o rio e as áreas que o circundam. Né? Nascentes protegidas regulam a água dos rios. Isso é uma coisa importante, as pessoas às vezes não sabem a maior importância de uma área preservada ou de uma área até agrícola,
é que ela pode preservar a água no subsolo e também bem a superfície. Essa foto aí à esquerda é de um afluente totalmente protegido, que fica dentro do parque, é o Buritiçu, né? Essa aqui é outra foto também interna do parque, mostra que você tem toda a vegetação, todas essas áreas úmidas ao lado e todo o contexto para você ter água. Então, essa água que fica armazenada nessas áreas úmidas, ela vai abastecer o sistema de água, sendo liberada lentamente. Isso tem um valor econômico, porque a água ela é usada o tempo todo, não só no período chuvoso. Então, essa é uma das importâncias, né, dessas áreas de chapadão. O rio protegido, a gente fez essa filmagem para observar o contexto de como ele está. Ele está correndo no seu leito, na sua margem você tem áreas úmidas, né? Você tem áreas que protegem como o cílio dos nossos olhos esse rio. Você tem uma vegetação, do cerrado no caso, você tem todo o contexto aí do entorno, áreas protegidas, matas, que tem essa função natural de manter esse rio, né, com uma qualidade de água e com as propriedades, né, que a gente precisa no dia a dia, né? Esse é o Rio Formoso, essa é a ponte do parque, né, ponte já com mais de 40 anos, então é uma ponte muito importante internamente. Então tem todo esse contexto do rio protegido que a gente precisa valorizar também, né? Ele tem a sua função, né? Você vê todos os caminhos dele por dentro da área, do relevo aqui. Vou passar para frente, que eu vou repetir. Então, quais são os ganhos para a sociedade de você ter um rio protegido? De água, né? Alguns desses ganhos: maior produção e reserva de água para geração de energia elétrica. Então, a gente tem um lado econômico. Nós precisamos de energia e essa água está sendo armazenada aqui, sendo solta aos poucos, como se fosse um reservatório, com uma perda muito menor. A melhor qualidade da água para consumo humano é agrícola industrial. Então, você tem uma água de altíssima qualidade, que é uma reserva, né? Menor probabilidade de escassez. Você tem essa reserva aqui protegida, você tem com certeza um ganho aí, você ter menor probabilidade de faltar água no futuro. E a manutenção da flora e fauna preservada nessas áreas verdes. Então, aqui você tem também o contexto natural, né? Voltando um pouquinho para a sala de aula, na parte de hidrologia, lá no nosso curso, eu tive a oportunidade do professor Rodrigo, hidrologia ambiental, né, via um módulo lá, a gente viu qual o caminho da água no solo e o seu armazenamento. A água tem, através da chuva, a precipitação, ela caminha pelo solo, ela infiltra e ela vai fazer no lençol o seu caminho natural. E aí ela abastece essas áreas úmidas, né? E aqui ela fica contida no leito do rio, mas também nas áreas do entorno. Então, esse é o caminho da água, né? E essas áreas úmidas, você tem a flutuação do lençol freático, né? Elas avançam e retrocedem, carregando e recarregando. Agora, na época da chuva, ela está carregando o sistema, ela está fornecendo água, né? Então, você tem todo um contexto aqui que a água também vai estar infiltrando os aquíferos, que vão ser colocados pela massa daqui a pouco. Essas áreas úmidas, então, ela tem a fase de recarga, também de descarga. Okay? Então, também uma foto lá da parte de hidrologia ambiental. Então, esses caminhos, só relembrando aí, dos caminhos da água para baixo do solo, que a gente às vezes não vê, você tem toda uma área aí de livre, onde a água vai infiltrar, a água tem que infiltrar, ela vai para um aquífero, o lençol primeiro, ela pode voltar para o rio, certo? E ela pode também jorrar num poço jorrante. Isso existe no parque da Zema, existe um poço jorrante, que jorra água.
Aí você tem uma camada abaixo do solo que confina o aquífero. Então, para a água chegar aqui, demora anos. Então, até séculos para caminhar no horizontal. Na vertical um tempo, horizontal outro. E passar para um aquífero, talvez livre lá embaixo, livre para outras áreas, né? O Guarani, pode demorar milênios. Então, a água que está armazenada hoje no aquífero do Guarani, ela demorou milênios para ser armazenada. Então, isso é importante as pessoas entenderem, que a água tem o seu caminho, todo um processo. Isso aqui tem o seu tempo, que a natureza, o seu ciclo permite. Passar para a Fernanda, à vontade, pode ligar o seu... Estão me escutando? Ok, eu vou desligar o meu. Uhum. Então, dando continuidade nessa fala do Marcos, nós devemos ressaltar, então, a importância dos usos, né, e a conservação desses recursos hídricos, né, nessa região. Uma vez que Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Costa Rica, Alto Taquari, Alcinópolis, são municípios que estão numa área de dispersor hídrico, né? O que é isso? São municípios que estão em áreas de limites de grandes bacias hidrográficas, que é o caso da região hidrográfica do Araguaia, Tocantins, que está representado aí no mapa pelo número 2, em amarelo, a região hidrográfica do Paraná, que é representado pelo número 6, em verde, e a região hidrográfica do Paraguai, representado pelo número 3, aí, de uma cor meia rosada. Ou seja, esses municípios são áreas de nascentes, de importantes bacias hidrográficas do território brasileiro. Então, são locais em que exigem maior atenção em relação à conservação. Porque uma vez impactadas essas nascentes, não vai só atingir ali o local, mas a área jusante desses locais, né? Mas a foz, principalmente dos rios aí de primeira ordem, nas bacias hidrográficas. Pode passar. Bom, então, nessa perspectiva, não podemos deixar, né, de lado a importância do Parque Nacional das Emas para a manutenção e conservação desses recursos hídricos. Se a gente pega as unidades de conservação no Brasil, elas nasceram também para proteger esses recursos hídricos. Esse mapinha, se a gente olha o limite de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, o Parque Nacional das Emas, ele é um pequeno fragmento entre esses estados. Claro que nós temos os corredores ecológicos, mas se tratando de unidade de conservação, o parque ele é único nessa região. Bom, pode passar. Por que eu trago essa importância do parque? Atualmente eu faço a pesquisa de doutorado numa região delimitada previamente, que faz parte de influência ao redor, né, ao entorno do Parque Nacional das Emas. Então, delimitamos pontos de pastagem, ponto de agricultura, áreas de matas fora do Parque Nacional das Emas, pontos dentro do parque, tanto de solos, quanto de água, quanto de sedimentos de fundo desses recursos hídricos. Né? Mais precisamente, eu trabalho com as bacias hidrográficas. Aqui é representado pelo rio Jacuba e o rio Formoso, né? Que são rios que nascem dentro do parque, tem interferência no seu interior. Então, todos os meus resultados dentro do parque, que é a minha área de background, o que seria isso? É minha área de proxy ambiental ideal. É o meu valor de referência para essa região. Então, todos os dados que derem dentro do parque são os meus dados base.
Então, se os meus resultados ao entorno foram enriquecidos ou estiver alterado, resultados muito elevados, é porque o uso ele está contribuindo para um enriquecimento de algum determinado elemento nessa região. Por que eu falo isso? Pode passar. O uso, eu não falo do uso de 1 ano, no uso de 2 anos, eu falo a questão do uso que persiste na região por anos. Esse mapinha é um recorte espaço-temporal de 1973 a 2020. Se a gente pega o mapa de uso e ocupação de 1973, a gente vê que não tem nenhum tipo de alteração nessa região, é todo cerrado. Mas a partir de 1975, a gente vê uma transformação muito grande. Então, essas áreas que têm uma coloração vermelha escura são áreas de baixa conservação, em que elas foram alteradas há muitos anos atrás e que esses usos persistem até os dias atuais. Então, quais são os impactos para essas regiões de chapada, né? Uma vez que nós temos um relevo suavemente ondulado em que a tendência da água é ter uma maior infiltração no solo do que um maior escoamento subsuperficial. Então, uma vez que essa água infiltra, ela atinge nossos níveis freáticos, né, até os aquíferos, e vão abastecer essas águas superficiais. Pode passar. Então, quando a gente fala em uso, né, esses usos eles vão atingir direto ou indiretamente esses recursos hídricos. Aqui, eu não sei se o Marcos ele quer falar, eu posso dar continuidade em questão da qualidade? Então, o que a gente colocou aí nessas análises, só para o pessoal ter uma visão rápida, é que um rio protegido, ele conserva as características, né, de turbidez bem mais nítidas, né, do que o rio que tem menor proteção. Você diz sem proteção, o rio tem alguma, né? Mas só uma consideração que a gente colocou para você verificar que existe diferenças grandes na preservação. Você sai de índice de menores de 1 NBTU, que é a unidade de turbidez, para quase 4. Então, você tem 4 vezes mais turbidez, né, na comparação. A questão de nitrato encontrado na água, você quase repete, né, isso aí. O nitrato ele entra através dos fertilizantes e de outros usos, né? Pode ser a agropecuária em geral. O fósforo, mesma coisa. A gente já teve um pouquinho mais acentuada a diferença. Né? Isso que eu queria só colocar, tanto o nitrato como o fósforo em miligramas por litro, né? Ele presente na água que foram feitas as análises. Pode continuar, Pedro. Pode passar. Então, além dessa alteração na qualidade da água, nós temos que lembrar a questão sobre o manejo adequado, né? Não só das áreas de agricultura, mas as áreas de pecuária também, se tratando de áreas rurais. Bom, aqui nós estamos numa região tropical em que nós temos períodos bem definidos, um período chuvoso e um período menos chuvoso. E nesse período chuvoso, nós podemos ter eventos pluviométricos extremos. O que é isso? É grande quantidade de chuva num curto período de tempo. Então, se eu tiro essa vegetação desses locais, deixo o solo exposto, ele está suscetível a alguns problemas ambientais, principalmente esse daí que tirou, né? Vocês percebem que retirou todo o solo superficial, uma vez que
essa gota da chuva, ela bate nas minhas áreas de topo, e essas áreas de chapada, elas têm um relevo em que as vertentes são muito alongadas. Não tem uma declividade grande, mas são vertentes alongadas. Então, isso faz com que a água e esse sedimento, ele ganhe velocidade ao longo dessa vertente. E nessa imagem 1, vocês observam já chegando no nosso fundo de vale, perto do rio, nós temos já uma feição erosiva. O que acontece? Toda essa água e sedimento vindo das áreas mais montantes, da área de topo, ela canalizou nessa área. Provavelmente um solo mais frágil, né? E chegando ao nosso recurso hídrico, que aqui é o caso, o rio corrente aqui na foto 2. Então, dá para ver essa mudança do sedimento, nessa coloração diferenciada. E a foto 3 já é lá perto, na ponte de Tumirim, no qual tem uma foto do rio corrente normal, né? Dá para ver que é uma água muito clara. E aqui, 5 dias depois, né? Podemos falar de um acidente ambiental, que você vê uma água muito turva. Bom, nós temos outro agravante em relação a isso. Esses rios, né, de Planaltos, as características físicas dessas bacias, faz com que eles tenham um potencial hidrelétrico. E no rio corrente, nós vamos ter tanto a usina de espora, quanto a PCH queixada. Então, todo esse sedimento que está sendo carreado desse ambiente lótico, né, esse ambiente de correnteza, ele vai ser depositado nessas áreas da usina, nessa área de barragem, que se formam os lagos, né, que a gente fala de ambientes lênticos. Então, além de contribuir para o assoreamento dessa área, vai contribuir também para um enriquecimento de alguns elementos, né? Um aumento de uma toxicidade, por exemplo, né? Porque esse solo em que essa região perdeu, esse solo superficial, né? Que é voltado para a agricultura, a gente tem vários elementos, que tem o fósforo, o nitrato, o nitrito, então pode ocasionar, né, uma eutrofização desses lagos no futuro. Pode passar. Além desse, nós temos também, aqui é uma vossoroca, um exemplo de uma vossoroca, também na área de influência do Queixada, isso é basicamente uma área voltada para a pecuária. Então, a gente observa que é uma região, apesar de ser um relevo suavemente ondulado, nós temos solos muito frágeis, né? Muito vulneráveis a esses eventos extremos e a falta de manejo adequado dessas regiões. E aqui do outro lado, nós podemos observar a vossoroca chitolina, famosa no município de Mineiros, em 2003, na nascente do rio Araguaia, que até então o Marcos mostrou anteriormente. Apesar de ter curvas de níveis, né, nós não temos nenhuma vegetação. E aqui foi outro caso de um evento extremo, que se perpetuou, né, depois, por alguns anos, depois que eles recuperaram essa área, com plantio de árvores, né, que já é uma foto de 2019, dá para ver que está bem consolidada a vegetação ao redor. Pode... Só complementando, hoje essa área ela não cresce mais, a vossoroca, foi feito todo esse trabalho de contenção, de plantio de mudas, de árvores, né? E isso também ocorre em outros locais da região. A gente tem aqui na margem do Jacuba, vossorocas não dessa dimensão. Isso é muito importante quando a pessoa vai fazer o seu planejamento de atividade agrícola, pecuária, que ela pense, né, o que esse solo vai suportar de chuva e também o que precisa ser feito, quais as medidas mitigadoras para que a gente não tenha esse contexto. Sim. Bom, então, nós devemos pensar a água, né,
não só como elemento, porque se a gente pensa a água como elemento, se a gente tivesse a imagem do planeta Terra, o planeta Terra é coberto 70% por água, né? Então, a água não vai acabar de um dia para o outro, mas nós temos que pensar a água como um recurso, né? Um recurso, a água de uso, aquela água que nós temos que utilizar para não só para agricultura, pecuária, indústria, mineração, para o abastecimento público. Então, nós temos 3% de água doce. Desses 3%, 69% está em calotas polares e 31% em água líquida. Então, a gente pega esse 31%, ainda 96% desses 31% é de água subterrânea, em que também a gente utiliza em determinadas ocasiões, e 4% é água superficial. Mas esse 4% de água superficial, ela não está disponível para nós, porque grande parte não está com qualidade. Além disso, nós devemos pensar que a distribuição ela é irregular. Por exemplo, se a gente pega o continente africano em relação ao sul da América, onde está o território brasileiro, a gente tem recursos hídricos com mais abundância, né? Mas, se tratando de território brasileiro, por exemplo, se a gente pega a região amazônica, que tem muita drenagem, né? Mas que a demanda populacional ela é menor, comparado à região sudeste e à região centro-oeste, né, que demanda maior por esses recursos hídricos. Pode passar. Então, foi a partir daí que se cria, né, lá em 1992, a questão do Dia Mundial da Água, né, pela ONU, que tem como objetivo principal a conservação dos recursos hídricos. Que cada ano tem um tema, né? Esse tema é sobre a valorização da água. Então, assim, eu sempre deixo uma pergunta no ar, né? Que a questão é, qual que é o valor da água para nós, né? Como cidadãos. Então, a gente deve pensar nisso, não só agora, mas para gerações futuras. Então, a água por si só, ela não responde sozinha, né? Nós temos que pensar a água como uma visão sistêmica, é um conjunto entre a atmosfera, a litosfera, que é a composição da rocha, do solo e da água. Então, é pensar esse ambiente de forma conjunta e nunca fragmentado, porque às vezes nós não vamos ter resultados satisfatórios. Seria um pouco das minhas... Fernanda. Agora a gente vai passar para a Márcia, enfim. No final a gente vai fazer os comentários e se tiver alguma pergunta, né? O que a gente vai tentar responder. Pode iniciar, Márcia? Está online já? Ok, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Ok, bom dia, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer aí o convite do Marcos para participar desse momento, né? Aí onde o mundo está falando da água, no Dia Mundial da Água. Então, agradecer imensamente ao Marcos por reconhecer, por lembrar aí do trabalho nosso de alguns anos atrás. Estou conhecendo agora a Fernanda, né? Então, que bom participar desse bate-papo tão importante, eu acho que nos traz muita responsabilidade, porque eu acho que a ideia, né? A ideia hoje é de estar divulgando essas informações nesse momento difícil de pandemia, né? Onde a utilização dessas tecnologias, né, online. Então, hoje a gente está, né, é esse novo normal que a gente tem que se acostumar cada vez mais com ele. Mas, enfim, né, então é um momento que divulgar essas informações, acho que divulga a informação do quanto nós estamos numa região importante, né, no mundo, no planeta, né?
o tema, né, da nossa fala, né, que os chapadões, né, são uma caixa d'água. O Marcos demonstrou isso muito bem na sua fala, né, muito didaticamente, mostrando, enfim, fotos, mostrando fluxogramas, desenhos, né. Eu acho que isso está muito claro. A Fernanda também colocou a nossa, onde estamos, né, essa nossa situação de difusora de águas, né, de cumeeira, né, a gente entende bem essa linguagem da engenharia, né, a cumeeira da casa, né, onde bate a chuva e distribui água, né, para todos os lados. Então, pessoal, quando eu cheguei, comecei a trabalhar aqui na região, em 1993, eu tive a oportunidade de conhecer o Dom Érico, então, que era um monge, né, aqui do mosteiro beneditino de Mineiros, e o Dom Érico era um grande defensor do Parque das Emas. Então, durante muitos anos, né, praticamente de 93 até 2010, eu trabalhei muito aí com o pessoal do IBAMA na época, né, hoje CMBio. Então, a gente desenvolveu uma série de ações e é interessante essa foto, né, que está aí colocada do Rio Formoso, né, naqueles meandros próximo à ponte que o Marcos mostrou, né. Então, uma época que não tinha plantio direto, que a preocupação com as curvas de nível não era tanta, né. Então, quando chovia, né, o Rio Formoso carregava aí os sedimentos do solo, né. E quando está carregando o sedimento do solo, pessoal, a live não está sendo transmitida. O que está acontecendo? Marcos? Deixa eu ver aqui se eu Nós consigo. estamos. Eu acredito que sim, deve ter dado alguma caída no seu, não? Tá ok? Aqui tá ok. Ok. Tá ok? Tá. Ou então, eu acabei de receber um recadinho aqui que não estava... Porque aqui no meu celular parou também. Parou. Não, tá tudo ok no Tá tudo ok? Não, então beleza. Então vamos continuar. Então, pessoal, essa questão do sedimento, né, no solo, vem o solo mais fértil, né? Então, carrear essa quantidade de sedimento nos rios, né, em chuvas fortes, como as que nós temos na região, é extremamente prejudicial. Bom, então, né, o motivo que me traz aqui, né, foram esses anos, né, como professora da Unifines, também como técnica extensionista da Emater, eu integro também a equipe da Emater aqui em Mineiros. Então, foram muitos anos de trabalho, inclusive a foto que a Fernanda traz da chitolina, né, eu acho que nós, da Emater, fomos os primeiros profissionais a fazer um projeto de recuperação da chitolina lá na década de 90 ainda, para defender o seu Francisco Chitolina, né, então proprietário da terra. Então, e ver hoje, né, a chitolina já contida o processo erosivo, são 3 quilômetros, pessoal, de uma enorme vossoroca, né, uma erosão enorme. Então, é uma satisfação ver que os resultados, né, a gente está vendo, né, com esse uso correto do solo. Então, como a Fernanda bem disse, a nossa intervenção, enquanto agricultor, enquanto cidadãos, né, quantas cidades estão aqui no entorno do parque, né, aí nessa nossa região tão importante, né? Então, as nossas ações, elas estão, sim, interferindo ao longo do tempo, né, na qualidade da água. Então, isso nos traz, né, essas informações nos traz responsabilidades, nos traz orgulho, né, de estar morando nessa região tão rica, e nos traz responsabilidades também. Pode passar, por favor. Marcos, é um vídeo, né? Esse é um vídeo, se quiser comentar, é um rio que também tem menor proteção. Já vi pela tonalidade, né, a água é um pouco mais turva, um pouquinho. Essa água aí teve a turbidez 4 vezes maior do que a do Rio Formoso, e mostra bem o entorno, né? Práticas agrícolas, você vê curva de nível, você vê estradas, contenção de erosão,
um pouco do que acontece no entorno, né? Com uma área agrícola. Com a proteção, com tudo, você tem uma menor erosão. Então, essas práticas agrícolas são importantes. Então, todo esse contexto tem que ser observado com muito carinho para a gente não ter esses problemas, né? Pode continuar. Ok. Pode passar. Então, pessoal, durante esses anos que eu comentei com vocês, que nós, entre 93 e 2010, né, praticamente de 98 até 2008, durante 10 anos, né, junto com a equipe da Embrapa Meio Ambiente, liderada pelo pesquisador Marco Antônio Ferreira, geólogo, nós acompanhamos aí as áreas de recarga do aquífero Guarani, aqui no entorno do parque, né? Então, foram 50 mil hectares monitorados, feito levantamento de solos, resultou aí numa publicação, né, um livro, né, que hoje tem língua inglesa também, um livro muito robusto, né, com muitas informações, e nós pudemos, então, avaliar, né, a qualidade da água, entender um pouco da dinâmica do solo aí, em relação a esses processos erosivos, né? Então, o aquífero Guarani, ele é um dos maiores aquíferos do mundo, né? Que ocupa aí uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, né? Em 4 países, né? Além do Brasil, mais 3 países aqui da América do Sul. E aí, ocupando uma área gigantesca, então, né? E essa área do entorno aqui do Parque das Emas, principalmente nas áreas de Furnas, né, são as áreas de recarga direta. Enquanto as áreas de Chapadão, elas fazem essa reserva da água que depois vai escorrendo, né, para as áreas de Furna, que a gente chama de Furnas, né, as áreas baixas, esse aquífero vai sendo reabastecido, tá? Então, pessoal, é muito importante, né, esse entendimento, né, que nós estamos, né, nós somos responsáveis pela essa qualidade de água que está sendo distribuída por todo o continente sul-americano. Dom Éric falava uma coisa muito legal, né, ele falava que Mineiros não tinha rio que passava, né, na nossa região não tem rio que passa, na nossa região tem rio que nasce. Para vocês terem uma ideia, nós temos um trabalho aqui, né, da Unifins, da nossa universidade, uma aluna, Fernandinha, não sei se está nos ouvindo, hoje ela está em Costa Rica, ela contou quantas nascentes, né, nós temos em Mineiros no nosso município. São mais de 5 mil nascentes, pessoal. Dom Éric falava que nós temos mais de 3 mil nascentes, nós temos mais de 5 mil nascentes só no município de Mineiros, né? Então, reforça essa questão do Chapadões sendo a caixa d'água, né, distribuindo, abastecendo as nascentes e essa água aflorando para o nosso uso, tá? Então, pode passar, Marcos, por gentileza. Como eu falei para vocês, né, esse mapa, ele mostra as áreas de recarga, né, do grande aquífero Guarani, e essa escala de cor aqui, ela fala do potencial de contaminação, devido, obviamente, à geologia e geomorfologia da área, tá? E nós, coincidentemente, estamos numa área vermelha aqui, né, por conta da nossa agricultura intensiva, uso de agroquímicos, então é uma área de cuidado, né, que nós temos que ter cuidados. E aí, como eu disse, foi um período, né, de muito estudo, de pesquisa, de publicações. Então, nós trabalhamos nesse livro que eu falei para vocês, mais alguns informes, mais alguns outros artigos publicados, e, enfim, um momento de muito aprendizado e que, obviamente, trouxe resultados, né? Eu acho que a gente tem que falar das questões que envolvem os problemas, dos cuidados que temos que ter, mas nós temos que falar também de alguns resultados positivos, né? A Fernanda demonstrou a questão da chitolina, né? Do exemplo, né? A própria RPPN, que hoje foi criada aí nas nascentes do Araguaia, né? Pela família Frias. Então, são resultados positivos, né? E podemos citar outros exemplos, né? Outros trabalhos, como inicialmente com a Fundação EMAS, né? Depois a OREDES, que é
o CIP, uma ONG que trabalha na região, que tem inúmeros projetos realizados, resultados alcançados, o próprio IOP, né, o Instituto Onça Pintada, e agora, mais recentemente, um grupo de agricultores também, com o grupo associado de agricultura sustentável, né, citando aí o caso do Rogério Vian. Enfim, então são exemplos, né, de que todo esse esforço vindo de longos anos, todas essas pesquisas, e todo esse entorno, né, a região que o parque dialoga, a gente tem resultados positivos. Né? O parque, ele é uma ilha, mas ele é uma ilha ali, mas ele dialoga com o seu entorno. Né? Isso é fundamental. Marcos, pode passar, por gentileza. Então, como eu disse, né, essas práticas agrícolas, essas boas práticas agrícolas, elas já estão escritas, né? Elas já estão disponíveis para os agricultores saberem. Né? Então, eu estou citando aqui o exemplo da FAO, né, ligada à ONU, que tem listado essas boas práticas agrícolas, né, para se controlar a erosão, né, observar essa questão do ordenamento dos solos, aptidão dos solos, enfim, toda a gestão ambiental e administrativa, enfim, são N práticas com as quais os agricultores estão já acostumados e implementando, né, e alguns ainda vão vir a implementar, da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né, todas essas cidades que estão aqui hoje participando da live e que estão sempre dialogando aí com a diretoria, da unidade de conservação, né, com o Marcos, enfim, dialogando entre si, né. Então, eu acho que o que a gente traz hoje, né, para a reflexão é demonstrar a importância dessa região. Nós temos o parque, que é reconhecido mundialmente como um patrimônio da humanidade. Nós estamos também numa reserva da biosfera, né, do lado, né, a reserva da biosfera do Pantanal, ela começa no parque. Então, é uma região muito rica. Né? Nós temos que ter muito orgulho, nós temos que falar disso, não só no Dia da Água, nós temos que falar disso todo dia, da importância dessa região. Pode passar, Marcos. Então, a gente está chegando agora nas perguntas, né? A gente vai fazer uma consideração final aqui, todos representados, e a gente vai verificar se tem alguma pergunta que pode ser feita pelo próprio chat do Facebook, né? Eu só vou voltar aqui no início, onde você tem a foto do local, né? Com os parceiros também, dessa empreitada, e dizer que a gente é muito feliz nessa data de poder estar recebendo aqui os colegas para falar da importância da água, da sua preservação, e também poder deixar essa contribuição aqui no Facebook, depois a gente vai tentar colocar em outros meios como o YouTube, como ferramenta, se os professores quiserem, como ferramenta para a sala de aula. E a gente precisa agora, com a pandemia, né, realmente disponibilizar essa informação que poderia estar sendo feita numa sala de aula presencial, mas não é o momento, né? Passar para a Fernanda, para você, Márcia, fazer umas considerações finais sobre a atividade, até que tiver alguma pergunta, que até agora não teve, pelo chat, né? Marcos, tem aqui o Aloísio Cabral, né, falando aqui no chat, Projeto Tampão, bons tempos, bons resultados, né? Que legal, Aloísio. O Projeto Tampão, pessoal, ficou entre as 100 melhores projetos do Brasil, né, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, né? Foi esse projeto que a gente trabalhou aí em 93, até 95, né, junto com a Fundação EMAS, a Emater. Então, obrigada aí, Luizinho, né, nosso querido Luizinho. O Andresley, também professor da FINS, também faz um comentário aqui no chat, né, que gostou muito do ditado, que aqui não tem rio que passa, tem rio que nasce, né? Aí a Regiane também falou que já publicou nos stories dela, né? Então, pessoal, eu queria só reforçar, né, essa questão desse orgulho, né, que a gente tem que trazer aí
de saber da importância dessa região e divulgar isso, né, essas informações, replicar essas informações, porque, de fato, nós estamos num lugar muito, muito rico. Isso é importante. A Adriana Medeiros perguntou se a apresentação vai ficar no Facebook. Vai ficar no Facebook, provavelmente no YouTube, né? A gente vai disponibilizar depois no grupo, e também lá nos comentários. A gente só vai finalizar depois, encerrando a apresentação, isso. Disponível para a sala de aula, se as pessoas quiserem utilizá-la como ferramenta, né? Comentar alguma coisa, Fernanda? Não, é agradecer mesmo o convite, Marcos. Foi um prazer participar. Claro que a gente tem mais coisas para falar, mas não dá tempo, né? Vai ter que vir para as publicações, até porque a gente não discutiu todos os dados. Mas tem muito o que mostrar. E na região, né, em que a gente discutiu que está o parque. E, Fernanda, Eu queria também não só falar sobre isso, que essas informações hoje, a gente que está tendo a oportunidade de estudar, fazer o seu mestrado, doutorado e especialização, no caso, a gente tem essa necessidade de passar, né? Então, essas ferramentas que a gente está usando hoje, YouTube, Facebook, elas precisam ser mais trabalhadas. A gente mesmo tem dificuldade de fazer, a gente está aprendendo, mas a gente quer contribuir, todos nós aqui, acho que todos que têm essa oportunidade de passar essas informações que a gente adquire. Né? O conhecimento, ele não é para ficar guardado, ele tem que realmente ser acessível. Então, vamos utilizar mais essas ferramentas que hoje dispomos. E aqui no entorno do parque, a gente caminha, foi bem colocado aí pela Márcia também, essa questão, a gente caminha para uma evolução da convivência entre o parque e o entorno. A gente tem atividades que realmente têm o seu impacto e a gente trabalha para minimizar esse impacto, o menor impacto possível, né, dentro da questão econômica, né? Então, isso é importante. Algum colega que destacou, que o Leandro destacou a questão de analisar e estudar bem o espaço onde a gente vive, para ter uma compreensão da realidade, né? A gente precisa tentar fazer isso e nesse contexto trabalhar os atores, né, que são todos prefeituras, ONGs, proprietários, todos, para a gente conseguir realmente ter uma melhoria da qualidade de vida que envolve a qualidade da água. Que a água boa, ela pode ser usada em qualquer coisa. Se ela tiver algum problema, ela vai ter custo para ser tratada, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o município Chapadão do Céu aqui, onde eu moro, está tentando já buscar essa água no Rio Formoso, pensando na qualidade e na quantidade de água que temos aqui. Então, assim, se esse rio não tivesse em boas condições, seriam gastos, né, maiores para você tratar essa água. E também você tem a questão do subsolo, né? A gente tem os aquíferos, os poços artesianos que buscam essa água aqui na região toda. Então, a gente precisa cuidar realmente para que essa água permaneça com qualidade. Mais alguma consideração, Márcia? Então, pessoal aqui da Escola Flores do Cerrado também, dizendo que está presente, pessoal de Mineiros, dos municípios vizinhos. Pessoal, quem precisar de certificado, a gente já colocou o formulário do Forms aí no chat, é só preencher e vocês acessarão o certificado depois no site da FIMES. Eu vou colocar aqui o link que vocês depois vão acessar esse certificado, tá? Já vou colocar aqui no chat o link para vocês, daqui 2 semanas, mais ou menos, ir lá e pegar o certificado de quem participou hoje dessa live, ok? E agradecer, tá, Marcos? Agradecer, Fernanda, por compartilhar com vocês aqui essa fala, essa reflexão sobre a água. Parabenizar o Marcos. Na apresentação, hoje a internet colaborou, a gente tem dificuldade. É verdade. Quero agradecer a Deus por isso também, né? Não só a gente está vivo com saúde nesse momento tão difícil do nosso país, como ter tudo colaborado para a gente conseguir fazer a nossa apresentação. E é isso, a gente vai encerrar aqui.
A gente vai disponibilizar depois para todos essa apresentação no YouTube. A gente conseguiu gravar, né? A gente vai poder colocar no YouTube também e tentar divulgar isso como oportunidade de ferramenta. Muito obrigado a todos que colaboraram nessa empreitada, nessa atividade, e até a próxima oportunidade. Ok. Tchau. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Abraço.